Seja muito bem-vindo a mais um Sala de Visitas. Que alegria receber você aqui nesse espaço onde eu tenho ao longo desse ano de 2020 recebido amigos e amigas, gente que tem feito diferença na minha caminhada, que tem me abençoado, tem me inspirado. Lembrando a você que não conseguiu estar com a gente nos encontros anteriores, todas as entrevistas estão gravadas e disponíveis lá no meu canal do YouTube, Marcelo Santos Oficial, lá no YouTube. Você tem lá Carlos Novaes, você tem Luciano Clau, Rodrigo Sueiro, Wagner Carvalho, enfim, muita gente boa aí que tem me abençoado e eu tenho certeza que vai abençoar você também, tá bom? Então aproveite aí, você que está chegando aqui ao vivo e você que está assistindo pelo YouTube também, para compartilhar esse link, porque hoje a gente tem um convidado super especial, um amigo mesmo, alguém que abençoou muito a minha história, foi meu professor, né? A gente fala esse negócio de ser meu professor, às vezes fica, mas é jovem ainda, tem uma caminhada. Washington Rodrigues, pastor Washington Rodrigues, que é pastor da Igreja Batista Carioca, no Rio de Janeiro, foi meu professor na área de filosofia, foi meu professor em algumas matérias bíblicas também, e é uma referência, né? Um homem dedicado à igreja, à família, ao cuidado pastoral, ao cuidado com a família. Então eu tenho certeza que vai ser um bate-papo muito, muito especial nesse nosso Sala de Visitas. Então aproveita aí, pega aí essa asa delta aí do Instagram, compartilha com os seus contatos, né? Pega o link aí, compartilha com seus contatos para que a gente possa ter um papo muito especial. Lembrando para você então que está entrando, você que está chegando, né? Como a Eide aí que está chegando aí para o Sala de Visitas, que se você não participou do Sala de Visitas, nós estamos aí no último mês da primeira temporada, estamos fechando aí essa temporada de 2020, todos os encontros estão lá no meu canal do YouTube, Marcelo Santos Oficial, e eu tenho certeza que vai ser abençoador, vai ser inspirador, vai ser muito bom, com certeza. Muita gente boa, gente da área de música, gente da área pastoral, gente da área de mídia, né, como Maurício Soares, da Sony Music, gente da área de música, como eu falei, Rodrigo Sueiro, Luciano Clau, Tiago Grulha, tanta gente boa, tanta gente especial, pastores do coração, né? Pastor Marcos Davi, pastor Wagner Carvalho, pastor Carlos Novaes, pastor Dinelota, quanta gente boa eu tive a oportunidade, o privilégio de reencontrar em 2020. Né? Eu costumo dizer que esses são os benefícios da pandemia. A gente acha que às vezes só tem coisa ruim, né? Mas tem muita coisa boa também, né? Então dando as boas-vindas aí para quem está chegando, né? A Marcelo, o Eduardo está entrando aí com a gente, muito legal. E daqui a pouco o pastor Washington Rodrigues está chegando aqui para participar com a gente desse tempo. Já chegou, na verdade, já está aqui com a gente. Eu vou convidá-lo para a gente aproveitar o tempo dele, aproveitar esse tempo tão especial. E esse cara que é uma referência mesmo no Ministério Pastoral de várias gerações, professor de várias turmas aí do Seminário do Sul e outras instituições, e pegou um trânsito. Rio de Janeiro hoje está quase que impraticável, quase que uma aventura. Boa noite, meu pastor, meu amigo, tudo bem? Tudo bem, Marcelo, e vocês? Tá tudo Tudo bem? bom, graças a Deus, tudo bom, graças a Deus. Obrigado, viu, pastorzão? Como é que você O está, Rio de Marisete, Janeiro a hoje família? tá tudo bem. O Rio de Janeiro hoje deu um nó cego, entendeu? Rapaz, Mas faz parte aqui de uma metrópole, né? Então, não é uma novidade para a gente, mas hoje realmente foi bem difícil. legal. E Quero te você, agradecer. tudo bem? Estou bem, graças a Deus. Estamos há quanto tempo, né? Eu estava dizendo aqui para a turma que está com a gente que a pandemia traz esses benefícios, né? Da gente, não tem só coisa ruim, reencontrar a gente que a gente não consegue, por Muito conta bom. dessas coisas da vida, poder matar a saudade. Se você está menino, você está do mesmo jeito, quando dava aula para mim, está do mesmo jeito, rapaz. Tem que saber É, qual é o vida saudável, né? vida Mas é saudável. sério, vida saudável, né? Na verdade, as pessoas se cuidam muito pouco, né? E às vezes Sim. elas têm a teoria, mas na prática mesmo de fazer aí disciplina, se alimentar melhor, né? Agora tem que fazer. E eu procurei seguir esse caminho, pelo menos aí, para me garantir, né? Que legal, que legal. Não, e é verdade, a turma que vai ver a live, a turma da minha geração, o Washington tá do mesmo jeito. Deixa eu só dar umas boas-vindas para a turma que está entrando aqui, ó. A Tá, Marcela joia. está com a gente, o Luiz, quem mais? Tem uma turma que está chegando aqui. A Maristela,
Tá aqui a Maristela Massacessi, mandou um abraço grande, tá junto com a gente, falou que é amicíssima sua aí. Maristela é gente finíssima, amiga nossa aí de muitos anos. Foi colega de turma da Marisete. Ei, coisa boa. A Maricela está pertinho de mim aqui. É quase minha ovelha. A gente tá, minha ovelha emprestada, virtual aqui, querida. Mandou um abraço grande para você. E o Mauro, irmão da Maristela, fiz o casamento dele e ele trabalhou comigo na Igreja do Meia quando eu era pastor lá. Que legal. Olha que mundo pequeno. Eu não sabia dessa relação. Ela é uma amiga muito querida. Muito legal. Bom, a turma está chegando aqui, a Fátima. O Zé Júnior está aqui. O Zé Júnior lá da PIB de Cuiabá. Foi seu aluno também, né? Foi meu aluno. Só tem gente boa nessa live, né? Rapaz, só gente boa. A turma tranqueira a gente não aceita aqui não. O programa tem um sistema que só entra gente boa aqui. Meu amigo, eu queria começar. A Sala de Visitas é um bate-papo, né? Na verdade, em 2020, eu tive essa ideia, né, de trazer para esse espaço virtual gente que fez muita diferença, ainda faz na minha vida, na minha caminhada, na minha construção pessoal, pastoral. E você faz parte dessas pessoas, né, como o Novaes e outros que tiveram um papel muito importante na minha formação. E eu queria começar aí pedindo que você contasse um pouquinho da sua história, né, que a turma vê aí, né, o pastor Washington Rodrigues, né, pastor da Igreja Batista Carioca, pastor de várias outras igrejas, professor do Seminário do Sul, formação em filosofia. Mas quem é o Washington Rodrigues, né? Quem é esse moço jovem que está aí fazendo diferença no Rio de Janeiro? Eu estou aqui na cidade do Rio de Janeiro há 34 anos, né? Eu vim para aqui para fazer o Seminário do Sul e virei professor do Seminário do Sul, por lá fiquei 16 anos. Nesse tempo, eu também fui pastor da Igreja Batista do Meier, né? Fiquei 16 anos na igreja. Enquanto eu dava aula no Seminário do Sul, eu pastoreava lá na Igreja do Meier. Em 2005, eu saí da Igreja do Meier e nós plantamos a Igreja Carioca. Então, a Igreja Batista Carioca foi um projeto de plantação de igreja com propósitos, e dali a gente frutificou. A Igreja Batista Carioca plantou 4 igrejas. Então, nós temos uma igreja em Itaboraí. Domingo agora, nós vamos ter batismos da Igreja Batista Carioca em Itaboraí. Né? Temos uma igreja em Caxias, aqui no Rio de Janeiro, Igreja Batista Carioca em Caxias. E tínhamos uma lá em Macaé. Mas lá em Macaé o pastor saiu da visão e pulou fora, né? Então, aquela palavra do Zeca Pagodinho, né? O traíra, né? Então, tem isso. Isso aí. Então, o que aconteceu? Ele pulou fora do barco e a nossa filosofia a gente não vai brigar pela igreja. Então, desligamos a igreja da nossa responsabilidade. Então, a Igreja Carioca tem a sede aqui no Meia, uma igreja em Caxias, uma igreja em Itaboraí. Somos 3 igrejas com vistas de plantação de outras, que estávamos no processo. Aí a pandemia veio e deu esse gap, né? E eu estou com a Marisete há 36 anos e nós temos 2 meninas, uma de 33, que é a Thaís, e outra de 32, de 31, que é a Tatiana. Que legal. Então, Washington, é interessante que eu acompanhei esse processo, né? Mais ou menos o mesmo tempo que eu estou aqui na igreja agora, estou há 16 anos, né? E você começou do zero, e a Cláudia, minha esposa, ela é muito amiga da Marisete, enfim, as duas são psicólogas, né? E a Marisete é uma referência para ela e para muita gente, assim como você para mim. E a Batista Carioca começou do zero, e a Cláudia estava me contando, né, dos projetos que vocês têm, você falou dessa implantação de outras igrejas. Como é que você vê nesse tempo aí de pandemia que a gente está? Porque você está dizendo, né, na pandemia vocês estão batizando, quer dizer, isso atrapalhou muito vocês. Como é que você percebe essa pandemia? Foi ruim, foi bom? Como é que, na sua visão, você que é um cara visionário com relação à igreja? O ano de 2020 foi um ano atípico. Agora, quando a pandemia começou, eu trouxe para a igreja, em alguns lugares que eu falei aí online, de algumas igrejas que eu participei, pregando, eu disse o seguinte, olha, o ano de 2020 será um divisor de águas na sua história. Você não vai sair da quarentena, que a rigor ainda não acabou, né? A rigor, a quarentena não acabou. A quarentena continua e agora tem aí alguns estados com novas restrições, São Paulo é um deles.
O Rio de Janeiro já vai ter algumas medidas aqui também de correção de rumo. Muito bem. Então, todos nós tivemos que fazer um processo de reinvenção. Quem não fez essa reinvenção, dançou. E dançou mesmo. Inclusive, nós temos muitas igrejas que fecharam para a quarentena e não reabriram. Não, algumas fecharam de vez. Né? Aquelas igrejas pequenininhas que não tinham dinheiro para pagar a conta de luz, isso aí acabou. E algumas outras igrejas de porte pequeno, mas que tinham uma certa estrutura, também não voltaram. Então, primeiro, foi uma necessidade de reinvenção. Segundo, entender o curso da história. O curso da história era: você vai ter que fazer agora o quê? Uma nova proposta de vida. Não era uma nova proposta de ministério, era uma nova proposta de vida. Muitos líderes não entenderam isso. Esses líderes que não entenderam isso ficaram para trás. Então, ainda hoje eu encontro gente que diz assim para mim: Washington, eu não sei nada de internet. Aqui na nossa casa nós fizemos um preparo, aqui eu estou num ambiente aqui que nós gastamos dinheiro na quarentena, fizemos uma obra aqui para preparar um mini estúdio aqui onde eu estou agora. Né? De aulas e lives e transmissões e cursos a gente faz aqui nesse espaço, quer dizer, então nós mergulhamos no mundo virtual. É a nova realidade. É a nova realidade. Os ministérios da igreja funcionaram assim, e quando o governo autorizou a volta da né, aquele negócio de vamos conversar para ver como é que vai ficar. Não. Abrimos, foi literalmente na mesma hora. Saiu o decreto, a gente fez culto. Entendeu? Exatamente. Porque você reconhece, sabe como é que eu acho. Eu disse: meus amigos, nós estamos prontos. Então, é verdade. A gente fez a mesma coisa, interessante. Por isso que eu falo que a gente que fez diferença, que me influenciou, porque a turma brinca, né? Aqui em São Paulo eu sou conhecido como um cara que é meio faca na caveira. Eu não negocio muito, vamos fazer, quer dizer, é para voltar, vamos voltar, não tem que pensar muito, não. Essa história de. Eu até usei o slogan aqui, né? Você está preparado para voltar, nós estamos preparados para te receber, nós estamos prontos aqui. Exatamente. É isso? Exatamente. Então, eu entendi. Então, por exemplo, nós já batizamos várias vezes aqui, fiz batismo de crianças, há 2 domingos atrás. Então, por quê? Aí as pessoas dizem assim: mas e a segurança? Olha só, pessoal, os que estão aqui, a igreja não foi responsável pela proliferação do vírus. Quando o vírus estava aí no auge, as igrejas estavam fechadas. Não é verdade? Agora, houve um erro, olha só que interessante que eu vou dizer aqui. Houve um erro dos pastores, dos líderes, de dizer assim: a igreja, quem disse isso foi o político e a pastorada engoliu. A igreja não é atividade essencial. Né? Aí eu peguei essa frase do político, né? E eu disse para a minha igreja: olha só, pessoal, deixa o político dizer o que ele quiser dizer. Mas aí os pastores fecharam as igrejas. E eu disse o seguinte: olha, o governo não mandou fechar a igreja. Mandou fechar? O governo proibiu atividade presencial. Exatamente. Exatamente. Agora, você podia funcionar a sua igreja, os ministérios, reuniões e serviço social, a estrutura. Nós funcionamos. Nós funcionamos. Então, me estranhou, né? Foi estranho para mim a postura desses pastores aí de porta fechada. Verdade. Foi uma interpretação conveniente do momento. Né? Foi conveniente ficar em casa. Tem alguns fechados aqui ainda no Rio, você sabe disso, né? Então, algumas igrejas fechadas. Eu fiquei assustado, Washington, porque assim, imagino que você, como eu aqui, tem uma turma dizendo: não, foi mais tranquilo. Na pandemia, né, a gente trabalhou mais do que antes da pandemia, porque a gente teve que se desdobrar, reinventar, aprender, estudar, dominar a tecnologia, uma nova linguagem. Mas o templo, ok, está até fechado o culto presencial, mas a igreja continua funcionando, as atividades da igreja, os ministérios da igreja. Né? Eu vinha para o escritório aqui com isolamento, o trabalho continuava. O trabalho continuava. Agora, hoje, tem igreja aqui no Rio que está de templo fechado, não voltou nada. Nós estamos no dia 3 de dezembro. Tem muitas, não são. E não vou nem citar os nomes aqui por questão de ética. Mas você que sabe ler, né, o que diz o Apocalipse? Quem lê, entenda. Perto de mim,
né? Meu vizinho, entendeu? Está de porta fechada. Então, lá na Tijuca, tem a igreja de porta fechada, enfim. Aí, qual é o argumento desse pessoal? Nós não estamos querendo contribuir para a propagação do vírus. A igreja dificilmente vai contribuir para a propagação do vírus. Agora é só a cena que eu estava vivendo ali na rua agora, olhando os ônibus abarrotados de gente, as vans abarrotadas de gente, né? O shopping abarrotado de gente. Por que que eu, pastor, que estou lá com 150 lugares, vou estar preocupado se a minha congregação vai ser proliferadora de vírus? Não vai. A gente vai funcionar 1h30 domingo de manhã, 1h30 domingo de noite. Não, e a Então, para igreja... mim, Marcelo, Sim. para mim isso aí tem dois significados. Para mim, o primeiro, isso chama-se preguiça. Entendeu? Isso é ótimo. É preguiça. E o segundo, sabe qual é? O segundo significado isso tem a ver com dinheiro. Porque você sabe o custo da sua igreja. Ficar de porta fechada, a conta fica baixa. Ficar de porta aberta, a conta fica alta. Né? Verdade. Então, para mim, essas duas interpretações aí para os nossos amigos que estão de portas fechadas. E é interessante porque tem vários pastores, até o Aloysio Penido também, que é muito parecido, é faca na caveira, também está aqui, tá com a pastora daquela live, o Aloysio, né? Ele é desse mesmo jeitão. E é interessante porque eu até falei para a minha turma, eu costumo dizer, a turma acha que vai pegar o corona dentro da igreja, como se, eu brinco assim, você acha que o corona se converteu? Está só dentro da igreja. O camarada vai na padaria, ele vai no shopping, né? Ele vai trabalhar, ele pega o ônibus lotado, mas na igreja ele não pode ir. Né? Na igreja ele não pode ir. Eu acho que, óbvio, tem que ter cuidado. E assim, a igreja, pelo menos as igrejas mais sérias, né, como as nossas que são históricas, ninguém é responsável. Você tem distanciamento, você tem a questão do álcool gel, enfim, todo mundo usando máscara. Uso de máscara. Então, não é o protocolo que a gente segue, o protocolo que a gente segue é o protocolo universal, é o protocolo do shopping. O shopping tem 5.000 pessoas lá dentro. Todos eles fizeram o quê? Verificou a temperatura, tiveram que usar álcool em gel na entrada, máscara de proteção e aqueles cuidados de não ficar ali com restaurantes superlotados. Pelo menos os shoppings, os restaurantes estão aí obedecendo, pelo menos no Rio. Agora, eu fiz uma viagem para a Bahia na semana passada. Fiquei uma semana lá na Bahia. Fiz 5 trechos de voo, né, para ir, e 3 para ir, 2 para voltar. Aí você tem todo aquele protocolo e a polícia já fica aí na fila, 1,5 metro de distância e tal, não sei o quê, passa um de cada vez. Quando você chega dentro do avião, 200 lugares, um do lado do outro, os aviões lotados. Então, que hipocrisia mais, né? Aí você fica ali, braço com braço e tal. Vou no banheiro, o cara quase senta no seu colo. Enfim, aí parou o avião. Aí o piloto diz assim, o piloto não, a voz lá, né? Olha só, não faça aglomeração. Espere a ordem de saída. Nós já estamos aglomerados. O voo já é uma aglomeração. O voo já está lotado, né? É realmente uma... E aí a culpa é da igreja, não pode ir da igreja. Agora, não pode ir na igreja. Igreja e escola, né? Igreja e escola. Mas tem muito mais coisa por trás disso. Você sabe disso, tem muito mais coisa por trás disso, como você colocou, tanto da parte de política, de governo, de outros interesses, e também, como você disse, né, até de alguns líderes por questões econômicas, por questão de preguiça mesmo, né? Até alguém está colocando, a Carlinha está colocando aqui, não é verdade? O pessoal não tem medo de pegar nos lugares, mas na escola e na igreja tem medo, Carla? É exatamente isso que a gente discute aqui. Eu estava ansioso por esse papo com o Washington, porque o Washington é muito parecido comigo. Nós não somos muito politicamente corretos. A verdade é a verdade. Né? Doa quem doer. Na verdade é verdade. Agora, Washington, você trabalha, um dos focos do seu ministério sempre foi muito família, né? Você foi um camarada muito voltado para a família, você, Marisete, um trabalho com famílias, com casais. Como é que é a sua visão? A turma diz muito que a história da pandemia aumentou o número de divórcios, a culpa é da pandemia, a pandemia provocou. Você acha que foi a pandemia ou, na verdade, isso só expôs uma realidade que já existia e era camuflada, talvez até dentro da própria igreja, falando de igreja? Isso foi... Nós trabalhamos com... A minha mulher é terapeuta de família, nós temos aí um instituto formador de terapeutas, a gente trabalha com teoria, né? Então, ela tem as turmas de formação de terapeutas,
Enfim, então o que, que a gente sempre ensina? E o que, que nós ensinamos na igreja também? Não existe problema novo relacionado à família, né? Todo problema que explode na família, o problema já existia. Ele podia estar pressionado, né? Para não. É igual quando você usa um antibiótico. O antibiótico, primeiro, ele mascara o problema. Tanto é que, de repente, você pode tomar um antibiótico. Eu estou com o dente inflamado. Aí você pode tomar um antibiótico e não sarar a sua inflamação, a infecção. Infecção. E aí o que acontece? Aí, de repente, você para de tomar porque pareceu que está bem, mas pode ser que o antibiótico que você usou só deu aquela mascarada, né? Daí, alguns dias, o problema volta. É o tema de casal, é o tema de família. O problema está ali, às vezes mascarado, às vezes ele está camuflado. Então, nessa quarentena, nesse período aí de março até hoje, os problemas surgiram não como problemas novos, porque agora a realidade ficou muito explícita, né? O marido que não ficava em casa, a mulher que não ficava em casa, agora tem que ficar. Teve, não agora, né? Porque agora as coisas estão flexibilizadas. Mas há alguns meses aí tiveram que ficar juntos 24 horas por dia, 7 dias por semana, e, enfim, aí as coisas não puderam mais ser camufladas. Então, Marcelo, não existe problema novo. Agora, o número de divórcios aumentou? Aumentou. O número de violência contra a criança aumentou? Aumentou muito. O número de violência contra a mulher aumentou? Aumentou muito. Tudo isso é verdade, né? Mas a gente tem que chegar nesse consenso de que os problemas não são novos. Certo, legal. Eu concordo plenamente com você. Acho que é uma questão de talvez seja até uma boa oportunidade de expor e de tratar, né? Já que a coisa apareceu de tirar a máscara, né? Tratar e buscar, você está Sim, falando do tudo, de sim, tratar sim. e de lidar com problemas que, como você falou, a infecção está ali, talvez se uma pandemia não acontecesse, quando fosse ver, já era, já não tinha mais jeito. Já era. E aí, ia culpar a quem? Eu tenho uma amiga que eu moro aqui num condomínio que é muito grande. O condomínio aqui são vários condomínios dentro de um grande empreendimento. Aí, outro dia, nós fomos à casa de uma amiga nossa que mora aqui, num dos condomínios, e Ah, ela trabalha como corretora. Ela é corretora de imóvel. Aí ela disse assim: olha, o meu condomínio aqui chama Península, é um condomínio gigante. Aqui tem 40 mil pessoas. São olha, 33 condomínios, né? Inclusive, tenho até como é que é? Não sei se é o privilégio de morar do lado aqui do Crivella, né? Vejo o Crivella todo dia. Então, rapaz, encontro o Crivella todo dia. Aí, o que que acontece? Aqui tem muitos jogadores de futebol, né? Atores de TV. Aqui tem muita gente que mora aqui por ser barra perto aqui do Projac e tal. Mas aonde que eu quero chegar? Essa amiga nossa disse o seguinte: olha, na Península não tem imóvel vazio. Há 2 anos atrás tinha imóvel sobrando aqui. Aí eu disse assim: então me explica qual é a procura. Ela disse assim: primeiro, muita gente separada. Empresários, executivos, gestores, a turma que tem um certo poder aquisitivo, separou e veio alugar ou comprou aqui dentro. Mas, e aí, eu constatei a informação dela, porque aqui no meu prédio, no meu andar, são 4 por andar. E na quarentena estávamos eu e a Marisete aqui no nosso, curtindo nenhum apartamento, todos os apartamentos vazios. Cara, aham. quando foi junho, os 3 foram ocupados. E Uau, daí a pouco duas separações. Na nossa cara aqui, ó, no nosso andar. Então, o que, que aconteceu? A informação dela bateu certinho. Entendeu? Então, e hoje os 4 apartamentos deste andar estão ocupados. Então, aqui no meu prédio, especificamente, não tem apartamento vazio. Há um ano atrás tinha vários. Ou seja, aí a constatação dela foi essa. Pessoas de poder aquisitivo bom se separam, aí eles ou alugam ou compram para fazer investimento de futuro, garantir questão de bens no inventário, entendeu? Então, nesse gigantismo aqui não tem nenhum imóvel. É um reflexo, é um termômetro dos problemas da quarentena. é verdade. O Luiz Antônio está até com a gente está falando aqui que o isolamento ele obrigou mesmo as máscaras a serem tiradas e isso acaba, como você disse, né, ampliando,
né? Até a questão de imobiliária que no início foi uma preocupação, quer dizer, a coisa está girando, né? A chave está girando e está tendo um efeito até É, para algumas coisas mais positivas. O Zé Júnior está colocando aqui, a pandemia revelou o pandemônio no matrimônio. Zé Júnior é um poeta, né? eu digo para as pessoas, assim, quando essa pandemia acabar, a máscara de muita gente vai cair, né? Então, Verdade. Verdade, verdade. Agora deixa eu esquentar. matou, matou, matou a charada, né? Matou a Oh, charada, né? com Quando, certeza. quando a máscara de muita gente vai cair. Agora, deixa eu te falar um dado assim. É, e as igrejas? As igrejas, nós tivemos duas realidades. A primeira, muita gente na quarentena descobriu que a igreja não era prioridade, né? Mas na cabeça delas, elas não sabiam disso, entende? Aí eu me lembro que uma das primeiras transmissões online que eu fiz de estudo bíblico, tinha 150 pessoas conectadas. Eu disse, meus amigos, quando a quarentena acabar, muita gente não vai voltar. Aí o pessoal, pastor, me mandava mensagem assim. Eu disse, isso é fato, por quê? Porque elas vão descobrir que a igreja não é prioridade na vida delas. Olha, tiro na mosca. E a segunda realidade é, muita gente perdeu o lugar do ministério, do ritual religioso. Então, agora é a época de você também trazer para perto de você muitas pessoas que estão boiando, né? Estão boiando, aí você Sim. vai pegar uma e outra. Isso não é pescar em aquário, não, isso vai ser resgate, porque a pessoa vai se perder, vai se perder. Aí a gente volta no tema do pastor conectado. Ou ele fica é, coerente com esse tipo de percepção, ou para ele a vida vai, né, vai seguir, vai seguir. Vou na onda. Sim. Não. Você tem que surfar e não ir na onda. O que é interessante, Washington, você está dizendo, porque é exatamente o que acontece aqui em São Paulo, é exatamente isso, né? Houve no começo, aquela euforia, né? Algumas pessoas perceberam, mas ao mesmo tempo, eu acho que, e aí você está conectado com a tecnologia e a igreja, o que você disse, né? A igreja em movimento, a igreja funcionando e atenta, porque, por exemplo, aqui na nossa realidade, eu tenho gente que é membro da minha igreja agora, e veio na pandemia de Joinville, gente de João Pessoa, que diz, pastor, não tem igreja aqui, está fechada, e eu me engajei com a igreja, é virtual. Domingo que vem, agora, nós estamos aqui em dezembro, dia 13, nós vamos receber 30 pessoas, entre batismos e pessoas que vêm de outras comunidades, como você falou, né? Gente que quer uma Sim, igreja para congregar, ainda que até virtualmente. Gente que diz, eu estou em sim. outro estado, outra cidade, mas eu acredito na visão, eu quero investir financeiramente, eu consigo, enfim. Acho que é interessante essa observação que você fez, né? O que eu fiz? Nesse período, além da a nossa igreja tem as células online, nós temos aqui o Ministério Celebrando a Recuperação. Fizemos um culto domingo passado de formatura do Celebrando a Recuperação, de novos líderes, 15 novos líderes, quer dizer, que estudaram na quarentena. Aí particularmente, eu fiz 3 grupos de visão do Ministério comigo, porque eu sabia que eu não ia ficar parado, nem posso, nem ninguém tem esse direito. Os pastores que estão aí desconectados ficaram parados. Batizei gente por isso, porque eu estava aqui online, estudando. Nós trabalhamos aqui, Igreja com Proposta, nós temos aquelas classes, né, 101, 201. Eu Sim. apliquei a classe 101 3 vezes. Dessas 3, batizei 6. Recebemos por carta de transferência umas 15. Batizamos crianças. Domingo agora vamos ter 8 batismos. Então, cara, ou você trabalha, lembra do Exato. tema que eu disse, né? Ou vai morrer na preguiça. Então, eu sempre bato nessa tecla. Tem muito pastor que se escondeu nesse tempo da pandemia. Por quê? Porque foi conveniente para ele. Verdade. Né? Ô, Foi Austin, sabe o conveniente. que é mais triste? Quando o camarada acordar e tentar abrir igreja, ele vai perceber que ele não tem, essa igreja não existe mais, né? Muitos Não, não membros existe que eles mais. já estão ou em outras igrejas, em outras comunidades, porque a igreja continuou e eles pararam, né? Eu acho que isso vai acontecer também, assim como as máscaras vão cair, né? Vão Alguns cair. pastores e líderes vão se assustar, porque vão perceber, vão retomar, e essa igreja que eles
diante da pandemia não existe mais. As pessoas já estão comprometidas e conectadas, né, em outros lugares. Em outros lugares. Eu vejo que as igrejas pentecostais, elas voltaram com tudo. Aqui no Rio voltaram com tudo. Não sei em São Paulo. Aqui tem congresso de criança, tem não sei o quê, tem congresso jovem. Aliás, eu vi, não. O meu terapeuta é um cara lá da igreja do Ezequiel Teixeira, Cara de Leão, né? O projeto Cara de Leão. Aí, e lá de Irajá, né? Pertinho lá do João Emílio. Aí o que aconteceu? Aí esse camarada, eu fui na terapia terça-feira. Aí disse assim, cara, teve um culto jovem na minha igreja, o Fernandinho estava lá. Tinha 3.000 pessoas. Caramba. E aí? Aí eu disse assim, 3.000, eu disse assim, 3.000 ou mais. Entendeu? Então, para você ter ideia, o pessoal estava em pé, não teve nem cadeira, não. Então, tinha mais de 3.000. Você entendeu? Então, a igreja pentecostal, ela age desse jeito. Não estou dizendo que está certa, porque também aí é meio exagero. É um outro extremo, né? Agora, eu acho assim, o propósito de fazer e de manter, eles estão certos. Não estou dizendo que está certo no volume de gente, da forma como foi, né? Todo mundo ali cantando, pulando, um do ladinho do outro. Aí, de fato, você está no risco. De fato, você está no risco, né? Eu fui terça, teve uma missa, porque aqui no Rio eu sou presidente do Conselho de Segurança do Grande Meia. São 34 bairros no Meia, né? Então, o Conselho Comunitário de Segurança. Eu sou o presidente, até agora, 31 de dezembro. Aí teve uma missa, porque aqui nós temos no Rio um projeto chamado Segurança Presente. Meia Presente, Lagoa Presente. Eu vi nas suas redes sociais, até uma foto que você participou agora, essa semana, esse dia. Isso, então você viu aquela... Então, olha só o que aconteceu. Naquela foto ali, eu publiquei até, tem um momento da Eucaristia. Aí por que eu... Agora eu digo isso aqui, não ia dizer lá em público, né? Aí o padre chegou lá, apertou a mão de todo mundo, e eu estou lá olhando. Aí teve a missa. Ele pegou o microfone, pegou naqueles negócios de água benta, não sei o quê. Estou lá. Aí veio a Eucaristia. O que foi que ele fez? Ele pegou a vasilhinha da Eucaristia, né? E pegava a hóstia com a mão e dava para os outros. Né? Aí uma pessoa estava perto de mim e disse assim, o senhor vai participar? Eu disse, não, eu sou pastor batista, eu não participo. Ah, tá. Aí eu disse assim, eu sugiro que você não participe também, não. Nem sei qual é a sua fé, você pode ser católica. Ela disse assim, por quê? Eu disse, olha lá. Aí, quando ela enxergou, ela disse assim, rapaz, eu disse, então, mesmo que a senhora seja católica, fica aí. Entendeu? Por quê? Qual era o senso de cuidado dele? Nenhum. Entendeu? Mesmo que eu fosse católico, não teria ido por causa da higiene, né? Ali, depois, ele não higienizou a mão, não estava de máscara. Foi realmente um momento assim, meio na contramão. Eu acho que falta o bom senso, né? Eu acho que não pode ter os extremos, né? O cara preguiçoso que fica dando desculpa para não fazer nada, e também não pode ir para esse extremo, né? Que assim, como se nada tivesse acontecendo. Né? E eu acho, assim como a Batista Carioca, a IBG aqui e outras, eu acho que isso é o grande diferencial nesse tempo. Né? Eu acho que essas igrejas que têm tido a coragem de continuar a ser igreja, mas com bom senso, com sabedoria, elas têm atraído, né, tanto pessoas, como você disse, você batizou pessoas aí, a gente está batizando hoje aqui, pessoas que querem realmente esse evangelho sério, comprometido, relevante, mas equilibrado e com bom senso. Eu acho que, como você disse, né, surfar na onda. A onda está aí, as pessoas estão querendo, tanto cristãs como não cristãs, elas querem algo que dê sentido. Nesse tempo de pandemia, até entrando por isso aí, as pessoas estão angustiadas, estão com medo, né, e eu acho que é uma oportunidade muito boa para a igreja cumprir esse papel, né? Nesse momento. Sim, eu acredito que agora, por exemplo, é hora das igrejas, né, oferecerem alguns serviços diferentes. Tipo, nós estamos aqui agora no mês de dezembro, criamos a Clínica Pastoral, que pegamos os nossos pastores e divulgamos isso na comunidade. Vamos ver a procura a partir da semana que vem. Então, por exemplo, se uma pessoa que não é da igreja chegar lá e dizer assim, eu recebi um convite, eu quero ser atendida por um pastor, estaremos lá. Boa. Então, acho que a igreja não é boa? Então, aí
vim conversar com o pastor. Aí a equipe vai estar toda disponível para conversar com ele. Então, a começar do pastor titular, os outros pastores. Então, eu acho que existem alguns serviços de comunidade. Nós temos uma ONG lá, distribuímos muita roupa, remédio, alimentação. Por quê? Porque nesse período a coisa, aqui vai uma informação importante. Lá atrás, os profetas do caos disseram que muitas pessoas iam morrer de fome, iam passar fome. Eu sustento isso da seguinte maneira, porque aconteceu na sua igreja, nos pastores que estão aqui. Eu sei que aconteceu. O que foi que nós fizemos? Quanta comida a sua igreja distribuiu? Quanto de comida a minha igreja distribuiu? Dos pastores que estão aqui presentes. Aí, sabe por que não teve essa fome que foi profetizada lá atrás pelos profetas do caos? Porque a igreja trabalhou. Sim. A igreja distribuiu, a igreja católica, evangélica, pentecostal, neopentecostal, todo mundo distribuiu comida, remédio, água. E aí a fome não matou as pessoas, mas ia matar. Porque o prefeito do Rio de Janeiro disse que não tem dinheiro. O prefeito de São Paulo disse que não tem dinheiro. O prefeito da Bahia, de Belo Horizonte. Então, o que eles vão fazer? Nada. E não fizeram. Né? Aliás, o do Rio aqui aproveitou para tirar uns milhões, foi até afastado, né? Sim. O outro aí quer vender vacina aí da China a todo custo, né? Vai dançar. E nós fizemos o que nós trabalhamos. Então, eu sei de igrejas que fizeram toneladas de comida. E é isso aí, foi isso que evitou que as pessoas morressem de fome, especialmente nas comunidades. Sim. Que nós chegamos lá e chegamos com muita coisa. Foi bom. Não, eu acho que foi muito bom. Foi uma experiência para nós aqui, foi um salto mesmo. Eu achei até que foi um desafio que potencializou aqui, onde nós estamos. Eu estou na região de periferia, aqui na região leste, na Penha, aqui perto da Penha, em São Paulo, né, que é uma região onde tem uma comunidade até próximo da gente. E para nós foi um milagre, né? Foram mais de 2 toneladas de alimentos, nós ainda estamos cuidando, mas no auge da pandemia, nesse processo todo, agora é interessante, né? Que os profetas do caos, muito provavelmente não fizeram nada, né? Não fizeram nada. Eles queriam que tivesse acontecido isso para chegar agora, no final do ano, e dizer assim, viram aí o governo e tal. Eu não estou aqui defendendo o governo federal, até por questão de, sei lá, se aqui tem gente de esquerda, centro-direita, né? Não é o nosso caminho aqui. Né? Agora, politicamente, economicamente, o Brasil chegou no final do ano, chegou bem. Né? Aí você não pode negar. Ontem eu vi o anúncio, aliás, está no Google hoje. O PIB deu 7,7 de superávit. Sim, eu vi hoje no ano passado. Não foi isso no ano passado? No ano passado, sem pandemia, ele estava abaixo de 1. Então, quer dizer, aí os profetas do caos erraram todas. Erraram todas. Até politicamente. Verdade, é gente que fala muito e faz muito pouco, né? É gente que fala muito e está fazendo muito pouca diferença. Marcelo, é a turma do fique em casa. É a turma do fique em casa. Né? Só mandou você ficar em casa. Quem foi que te mandou ficar em casa? O funcionário público, o político, o jogador de futebol, o artista da Globo, quem mais? E aposentado. Por quê? Porque todos eles já têm salário garantido. Aí, meu amigo, agora o pintor que veio aqui pintar a minha casa na quarentena, ou ele trabalhava ou ele morria de fome. Né? São de sobrevivência. São sobreviventes. Aqui atrás você está vendo, tem uma estante novinha, bonitinha aqui, fizemos dentro desse projeto do estúdio. Esse cara trabalhou muito. Ele estava na rua, trabalhou, ganhou dinheiro na quarentena, mas se ele não trabalhasse, ele é autônomo. Ele não podia ficar em casa. Agora, esses políticos aí que não fizeram nada por 5 meses. Sim. E receberam até os benefícios, né? Auxílio de passagem. O cara estava em casa. Sem viajar. Mas ele não abriu, sem viajar, mas ele não abriu mão. Né? Ele não abriu mão. Aí, você sabe que um dos itens que levaram o Marcelo Crivella a perder, é que agora, no final do ano, ele quer pagar o salário dos motoristas do BRT, aquele ônibus aqui, né, o alternativo aqui, em 5 pagamentos. Como é que você paga um salário
da turma que trabalhou o ano inteiro, na quarentena e na pandemia, e os caras trabalhando. Aí chega a hora de receber, os políticos receberam integralmente. Você vai dizer para um trabalhador, aí já quebraram o ônibus e tal, aí eu preciso dizer que eles não estão errados, né? Infelizmente, essas políticas públicas, a turma continua olhando só para o próprio amigo. Deixa eu mudar um pouco de assunto aqui, que é a sua praia também. Ô, Washington, como é que você vê essa questão da saúde emocional, de pastores, de líderes e de uma forma geral, nesse tempo de pandemia? Teve muito líder, né? Tem os preguiçosos e aqueles que adoeceram também, né? Talvez porque não fizeram nada, não souberam se virar. Você falou de terapia, eu também faço terapia. Não tenho Sim. nenhuma dificuldade em dizer isso, mas tem gente que ainda tem preconceito. Você que tem mais experiência do que eu, você percebe isso, que existe esse preconceito ainda com o cuidado da saúde emocional? Até inclusive uma pessoa próxima, né, da minha mãe faleceu esses dias, e o discurso era, não, Deus cuida, né, mas assim, não cuida da emocional. Você acha que existe esse preconceito ainda com o cuidado da saúde emocional por parte de cristãos e até pastores? Existe muito preconceito, os pastores são preconceituosos com isso, porque eles têm dificuldade de prestar contas. Boa. Nós ensinamos hoje nos nossos treinamentos de modo geral, né? Eu tenho alguns grupos de mentoria, faço mentoria de pastores, de homens, me dediquei a fazer ministério com homens. Então, o que acontece? Existe uma dificuldade de você ter alguém para cuidar de você, né? Que seja um terapeuta pago, mas que ele está ali na história não para passar a mão na sua cabeça, não para ser seu amiguinho, ele está ali como profissional da saúde emocional. Então, existe muito preconceito. Agora, mesmo os pastores, eles não fogem à regra do que a gente falou antes, de que muitos problemas de família pastoral, muitos problemas pessoais dos pastores estavam presentes ali, latentes, né? E agora eles ficaram explícitos. De repente, o cara vem também camuflando isso. Por quê? Porque ele não pode chegar na igreja e dizer assim, meus irmãos, eu estou com um problema no meu casamento. Né? Existem muitos tipos de problemas de casamento. Né? Não sei, sempre que a gente pensa de problemas de casamento, você pensa em traição, adultério, moral. Mas existe problema emocional, existe problema de dinheiro, existe problema de quê? De saúde. E aí, às vezes, o casal está balançado, não é por um problema moral, é por um problema financeiro, é um problema de estima, é um problema de existencial, crise existencial, mas admitir isso vai exigir mudança. Para mim, a maior dificuldade do ser humano é mudar. É mudar. Por isso que muitos não souberam mudar. E continuam do Outra mesmo jeito. coisa. Sim, continua. É a história da infecção que você falou. Você não muda, vai infeccionando e vai tomando uma população maior. Mas segue aí, por favor. E aí, por exemplo, quando surgiu esse tema de quarentena, você viu que lá atrás já vieram com um discurso, né? A mídia, a ideologia, enfim. Nós estamos vivendo o novo normal. A quarentena ainda nem acabou, mas isso já estava sendo dito lá atrás. Não existe novo normal, né? Então isso é bobagem. Existe a normalidade. Verdade. Agora, essa normalidade, ela muda por várias circunstâncias. Por exemplo, pensa que você estava vivendo lá no México, aí teve o terremoto, né? Lá na cidade do México, o terremoto aí que foi gigante. No Haiti, por exemplo. Sim. O Haiti continuou, a vida continuou, morreram dezenas de pessoas. Agora, quando os sobreviventes, né, botaram a cara do lado de fora, a vida estava diferente porque teve um terremoto. Então, você não pode chegar e dizer assim, não, eu quero viver como eu vivia antes, ou então dizer assim, é um novo normal. Não, você teve um acidente chamado terremoto. Nós tivemos um acidente chamado pandemia. Muita coisa mudou, mas aqui é Brasil, aqui eu moro no Rio de Janeiro, você mora em São Paulo, aí a realidade continua com mudanças. Mas não é novo normal. Não é novo normal. É a normalidade. Né? É aquela velha tese do filósofo dizendo lá na Grécia Antiga
que o mesmo homem não toma banho no mesmo rio duas vezes, né? Porque a vida está em fluxo, a vida a vida é dinâmica. Então, como é que eu quero dormir e acordar na mesma cidade? Não existe. Agora, na cabeça de quem está pensando, isso é tranquilo, né? Eu sei que eu não sou o mesmo de 2 horas atrás lá no engarrafamento. Põe isso na Sim. cabeça de um pastor. Né? Ele acha, Põe isso. é a ilusão de que ele vai manter o mesmo status, sabe? Como se a vida não fosse um processo dinâmico e até incontrolável, né? A gente não tem controle sobre o que vai acontecer amanhã ou depois, mas se cria a ilusão de Depois, que está tudo sob controle. sob controle. E a vida está em fluxo, graças à observação lá do filósofo que disse isso. Então, o mesmo homem não toma banho no mesmo rio duas vezes. Então, você mergulhou, você era um, e a água era uma. Você saiu da água, a água já correu, né? Já passou milhões de litros em segundos. Não é o mesmo rio. Aí as pessoas não entendem que esse processo não está no seu controle, está no fluxo da vida, né? Então, meu amigo, depois de 8 meses, eu abro a porta e olho para o mundo não pode ser o mesmo. Mas não é um novo normal. É uma normalidade. Daqui a pouco, quando essas máscaras caírem e as pessoas perderem um pouco esse medo hoje de se tocar tal, nós vamos entender a normalidade, né? Mas você sabe que muita gente vai ficar com o quê? Com o resquício de Sim. hoje. Não, eu não posso abrir a minha casa. Eu tenho pessoas da minha igreja que dizem que só vão voltar depois da vacina. Aí eu disse assim, se a vacina durar 5 anos, e aí? Ah, vai ficar 5 anos dentro de casa? Entende? Entende? Aí eu digo assim, olha pessoal, eu acho que você tem que ir para a rua hoje. Né? Sim. Pastor, eu disse, você tem que ir para a rua hoje, é agora, pega, vai tomar sol, vai andar na praia, né? Vai viver. Agora, risco por risco, eu vejo a mãe da psicóloga que trabalha junto com a Marisete, a velhinha dentro de casa toda segura, né? Ninguém, né? Toda segura. Aí a menina ligou para aqui e disse assim, Marisete, a minha mãe fez o teste de Covid e deu positivo. A velhinha lá. Então, alguma máquina de cartão, né? Que ela pegou, Sim. passou lá, né? Entregador, tal. Entregador, dinheiro que ela pegou e tal. Ela foi assintomática, mas pegou. Então, o que, que adiantou aquela segurança toda dentro de casa? É aquela Eu acho, velha história. Né? É isso aí. não, eu acho que é uma paranoia que se cria, como o que você falou. Eu gostei dessa expressão sua, né? Não é uma normalidade, porque a vida ela segue e ela A precisa vida seguir, segue. né? Como a gente falou, com os cuidados, você não, ninguém vai ser responsável. Agora, você usa máscara, você vai, né? Eu vi lá na foto que você estava, enfim, a gente usa máscara agora, você não vai parar de tomar sol, né? Porque Não. eu tive um exemplo aqui na minha comunidade, nós perdemos uma pessoa, ela não saía de dentro de casa, né? Até agora ninguém entendeu, ela pegou o Covid, veio a óbito, não saía nem para ir na porta. Né? Então, assim, talvez um filho que foi visitar, talvez um entregador, a gente não. Né? O Luiz A Antônio está até Márcia. colocando aqui, ó, seja a mudança que você quer ver no mundo, com ou sem caos, uma normalidade sempre, né? Porque as pessoas, a vida passa, né? E a gente não tem controle, né? A turma fala de risco. Eu acho que o maior risco que o ser humano tem é de estar vivo, né? O maior risco para morrer é estar Sim. vivo, porque não faz sentido. Se cria um monte de fantasmas, um monte e assim, a vida passa, tem gente que está 8 meses sem botar o nariz do lado de fora. Né? Então, Então, a vida eu passou. acredito, eu acredito que essa, essa paranoia é fruto da desinformação. E, ao Boa. mesmo tempo, muita gente que, de repente, ouviu a voz estranha, política, religiosa, e se encheu de insegurança. Aí a insegurança gera ansiedade, que gera depressão, que gera medo, que gera pânico, enfim. Essas doenças aumentaram? Aumentaram, aumentaram. Mas tudo foi o quê? A maneira como eu ouvi. Uhum. Aí, Marcelo, eu sempre digo para as pessoas assim, até foi um sermão que eu fiz domingo passado, aquele preguei no Salmo 23, né? Ainda que eu ande pelo vale da sombra da morte, nós estamos andando no vale da sombra da morte há 8 meses. Né? Se você nunca pensou nisso, estamos andando. Aí eu disse assim, agora, o salmista diz assim, tu estás comigo.
Legal. Então, você não está sozinho. E, por outro lado, qual é o mais importante? Não é saber como você entrou no vale, mas como você vai sair dele, né? Então, eu gosto disso aí. Eu sempre olho o processo, início e fim. É aquela história. Jesus entrou muito mal no Getsemane, mas saiu muito bem, né? Ele saiu dono da situação. Uau, fantástico, Não foi? fantástico. É isso aí. Ele entrou chorando, suando gotas de sangue e tal. Mas na hora que ele saiu dono da situação. Ele chegou e disse assim: chegou a nossa hora. Pronto. Ele assumiu o controle da vida dele ali. Ele orou: Pai, passa de mim esse cálice. Seja feita a tua vontade, não a minha. Como Deus não passou o cálice, ele disse assim: então, né, vamos nessa. Ali ele assumiu a autonomia dele. Por isso ele pôde chegar na cruz e só está consumado. Mas se ele se dobrasse no momento das gotas de sangue, ele não teria tido a missão realizada como ele teve. Então, olha só, o importante não é como você entrou, é como você vai sair. Rapaz, fantástico. A pastorada que está com a gente fica dito aí com o sermão de domingo, que isso aí, rapaz, é muito. O filósofo, para mim, é professor de filosofia, né? Isso aí é teologia com filosofia, preparar para pensar no texto. Rapaz, daria mais 1 hora de conversa aqui, mas o Instagram está me dando mais 8 minutos só aqui. 1 hora passou voando, a gente nem começou a falar. Nem começou. Alguém está aqui, ó, envia o site da sua igreja, igrejabatiscacarioca.com.br. Né? É fácil. Procura no YouTube, no Facebook, né? No Instagram, igrejabatiscacarioca.com.br. Pode procurar lá no Facebook, Washington Rodrigues, tem a página dele também. Tem essa questão, eu estava lendo, você postou alguma coisa sobre o Salmo 23, eu estava lendo essa semana lá, você postou algumas reflexões no seu Facebook lá, você procura o Washington Rodrigues ou Igreja Batista Carioca, que tem muita coisa boa. Meu amigo, eu queria agradecer você pelo seu tempo, demais, eu sei da sua dinâmica de vida, né? Hoje, nesse dia caótico, então, de trânsito, e até nos desencontros que eu acabei tendo por culpa minha falha de comunicação, mas eu quero te agradecer por você ser misericordioso com o seu ex-aluno, com o seu amigo aqui, e foi bom demais, de verdade. Foi bom demais. Estamos aí. Bom demais, eu queria agradecer a você, e queria deixar esse tempo final aí para você usar aí esse tempo, 2, 3 minutos. Cara, um recado que está no seu coração, para esse tempo que a gente tem pela frente, para as perspectivas para líderes, pastores, igreja. Que palavra que você daria para esse fim de ano e para essa expectativa de 2021 que está chegando? Olha só, a minha palavra para os pastores, para as pessoas aqui, é o que eu digo para a minha equipe: não desista, não é? Você não está só. O Chacrinha dizia o seguinte: quem não se comunica se estrumbica. É verdade, você tem que se comunicar. Então, o ministério não foi feito para você curtir. Aí eu vou gastar 1 minuto aqui com aquela... Lembra do Rei Leão? Eu vi aquele filme 200 vezes, né? E fiz até um vídeo que está no Facebook. O Rei Leão, o Simba nasceu, o pai dele foi numa emboscada, o leão, né, morreu, aí aparecem 2 pilantras, né? Sempre os pilantras vêm lá e dizem assim: olha, seus problemas você vai esquecer, cantando uma musiquinha, e ele gostou de ouvir a musiquinha e embarcou na dos 2 pilantras, Timão e Pumba. Eu gosto desse filme. Aí, daí a pouco, ele gostou de comer inseto e grama. Aí o Simba está curtindo a vida lá, vem um macacão com um cajado na mão, parecendo um profeta, dá uma cajadada na cabeça dele e diz assim: acorda. Quem disse que você está aqui para curtir a vida? Você está aqui para reinar. Uau. Então, né, aquele filme é sensacional. Ele diz assim: você está aqui para reinar. O que o macaco diz para ele? Diz: você precisa viver o propósito para o qual você foi criado. Você é rei. Então, a minha palavra é essa: cada um foi criado para um propósito. De repente, você está aqui querendo curtir a vida. E nós não estamos aqui para curtir a vida. Nós estamos aqui para um propósito. Amém? Fantástico, fantástico. Chave de ouro, amém, cara, amém mesmo. Só série de ideias, insights. Então, você que curtiu aí esse bate-papo com o pastor Washington Rodrigues, siga nas redes sociais, está lá no Facebook, ou na Igreja Batista Carioca. Né? Daqui a pouco, hoje à noite ainda, essa live vai estar lá no meu canal do YouTube, Marcelo Santos Oficial. A gente vai preparar, porque eu sei que vai fazer bem para muitos líderes, muitos pastores, e é sempre papo bom, com gente boa, o papo é sempre bom. Obrigado pelo seu tempo, obrigado mesmo, mais uma vez. Eu espero que em 2028 consiga fazer outro com
com mais calma e tem muita coisa para a gente botar em dia. Deus te abençoe aí, cara, que você continue sendo usado como referência mesmo, através da Batista Carioca, você, Marisete, na cidade do Rio de Janeiro, que é tão carente, né? Que ele continue a te usar na contramão. Que você continue a não ser politicamente correto, mas com esse compromisso com a verdade que você tem com a palavra. Politicamente correto é lixo. Né? Politicamente correto é lixo. Tem que jogar no lixo. Né? Tá, valeu, Marcelo. Tudo bom para você. Valeu. Obrigado, viu, Washington? Um grande abraço mesmo. Obrigado por esse tempo especial. E você que está na live com a gente aqui, compartilha então, clica aí compartilha o que vai estar no YouTube. E eu encontro você na próxima quinta-feira, às 19 horas, com mais um convidado super especial aqui no Sala de Visitas. Um grande abraço, semana abençoada para vocês. Até a próxima. Fiquem na paz. Amém.